Acabou de sair uma notícia que fala um negócio meio estranho aí sobre a Feiticeira Escarlate, que ela não vai estar nos próximos filmes dos Vingadores. Isso significa que ela realmente está morta depois dos acontecimentos lá de Multiverso da Loucura? A Elizabeth Olsen nunca vai voltar? Vamos conversar sobre isso tudo e ver de onde as informações vieram. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia e vamos logo ao que interessa aqui. Foi o site The Hollywood Reporter que publicou essa matéria aqui, que na real é uma entrevista, né, com a Elizabeth Olsen, tradução do Google para ajudar, a estrela de The Assessment, Elizabeth Olsen, sobre recém-descoberta importância de suas escolhas fora da Marvel. E aqui, logo no subtítulo, né, a experiente estrela do UCM, né, Universo Cinematográfico da Marvel, confirma que não aparecerá nos próximos filmes dos Vingadores, mas em vez disso, filmará o seu primeiro piloto para FX, que é um canal, né, americano. Então, ela não vai filmar os próximos Vingadores, mas vai fazer uma outra série para outra emissora. Será? O que é isso? Espera aí. Esse site aqui, o The Hollywood Reporter, é muito confiável, mas tem o pulo do gato, tá? O que a gente segue aqui a entrevista, ela fala um pouco sobre a experiência dela, falam da série The Assessment, afinal de contas a entrevista é sobre essa série, mas quando chega no que realmente tem a ver com Vingadores, é essa pergunta aqui, ó. Acredito que você esteja trabalhando em Panic Carefully, de Sam Esmail, em Londres, atualmente. O cara jogou o verde, porque Vingadores tá para ser filmado, começar a ser filmado por agora, em Londres. Daí ele continua, você já sabe se o Joe e o Anthony Russo vão estender a sua estadia, ou seja, se os diretores de Vingadores vão pedir para ela ficar mais tempo em Londres, certamente para gravar cenas, né, de Vingadores? E a resposta dela foi, não, estou de volta aos Estados Unidos, acabei de terminar Panic Carefully e estou indo filmar um piloto para FX chamado Seven Sisters. E gente, isso é tudo que ela disse. Ela em momento nenhum falou que não estaria nos Vingadores. Ela só disse que não ia continuar em Londres naquele momento, porque ia filmar outras coisas. E inclusive, se a gente for pegar outras entrevistas dela, vai perceber que ela quer e muito voltar como a Feiticeira Escarlate. Nessa entrevista aqui, ela só esclareceu que não tem como participar do início das gravações, mas não que não vai participar das gravações todas, né? Até porque os irmãos russos já falaram que o filme Vingadores Doomsday e Vingadores Guerras Secretas vão ser filmados em sequência. Então acaba a filmagem de um, dá uma pausinha, depois já começa a filmar o outro, então para os atores já estarem ali próximos. Então as filmagens desses próximos Vingadores vão durar bastante tempo. Dá tranquilo para ela filmar um piloto de uma série e voltar para filmar Vingadores. E nessa outra entrevista do site The Playlist, falei até com um jeito estranho, né? Playlist. A Elizabeth Olsen disse que jogou a ideia de uma Wanda retornando com cabelo branco descabelado por uma produção da Marvel, 50 anos depois da história dela que a gente acompanhou em Multiverso da Loucura. Vamos ver aqui o que ela disse para perceber como as entrevistas saíram ao mesmo tempo, né? Porque essa entrevista também foi sobre The Assessment, que é um drama de ficção científica que vai sair na Netflix. O entrevistador do site perguntou a ela sobre o final de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Ele ainda estava curioso sobre a controversa vilã Wanda que aparece no filme. E se essa versão vilanesca da Feiticeira Escarlate sempre foi planejada assim, ou se o papel da Feiticeira Escarlate no filme mudou com as refilmagens que Doutor Estranho no Multiverso da Loucura teve. Só para deixar claro, é muito comum os filmes passarem por refilmagens, ainda mais blockbusters assim, filmes que têm um altíssimo orçamento. E várias vezes essas refilmagens mudam falas, mudam cenas, às vezes mudam até a história inteira do filme. Mas aí ela falou aqui, na verdade eu não fiz parte das refilmagens. Essencialmente assim ela afirma que a Feiticeira Escarlate era uma vilã desde o começo dos planos do filme. Ela comenta que estava filmando outra coisa, né, a minissérie da HBO, Love and Death. Então o que ela fez da primeira vez para Feiticeira Escarlate foi o que ficou. Ela acha que rolaram muitas refilmagens em Doutor Estranho 2, mas ela não fez parte de nenhuma delas. E quanto à reviravolta, que dividiu alguns fãs, acho que aqui eles estão falando essencialmente da Feiticeira Escarlate se matar, no fim das contas, né? E ela responde, foi uma reviravolta interessante, mas uma que eu realmente estava animada para fazer e realmente meio que aproveitar.
em vez de entrar nela na ponta dos pés. Ou seja, ela queria fazer isso com tudo, não estava sendo cautelosa com essa proposta para Feiticeira Escarlate. Eu pensei que era algo meio delicioso, diz ela. Eu pensei que era uma oportunidade divertida. Mas aqui que chega o momento que nós queríamos. Quanto a quando e onde podemos ver a Wanda Maximoff no UCM, a Elizabeth Olsen respondeu dizendo onde ela gostaria de ver a personagem ir e até compartilhou um argumento, que é uma ideia de história que ela fez para executivos da Marvel. Eu achei que essa foi uma forma genial dela escapar da pergunta, né? Quando é que a feiticeira volta? Ela falou, sabe como eu gostaria? Então ela não diz, né? Desvia. Se você curte esse tipo de assunto, já se inscreve no canal, deixa o like também para dar uma força. Adoraria ter a sua companhia aqui nos próximos vídeos também. E ó, surpresa! O nosso universo de super-heróis aqui em Super Saga tá saindo com tudo lá em supersaga.com.br e essa edição aqui, ó, de luxo, de colecionador, já esgotou. Acabou, mas ainda temos a edição capa brochura se você quiser garantir o seu. Lembrando que essa capa aqui precisou ser autorizada pela Marvel e eu conto essa história lá em supersaga.com.br, vai lá para pegar o seu. Daí a Elizabeth Olsen conta, sabe, quando eu penso na minha versão dos sonhos da Wanda, é como se fosse 50 anos depois, e eu tenho cabelos brancos. Uma peruca branca tão grande e enorme. E um rosto retorcido de rugas, fazendo uma coisa de Tracy Ullman. Tracy Ullman é uma comediante lá conhecida nos Estados Unidos que tem esse cabelo branco, então a ideia da Elizabeth Olsen é voltar nesse estilo um pouco que espalhafatoso, sabe? E ela continua. Eu, no caso, a Feiticeira Escarlate, seria como uma criatura que eles encontram. E é assim que eu imagino a próxima jornada da Wanda. É algo que eu realmente lancei. Essa aqui é a tradução do Google, né? Ela realmente jogou essa ideia para os executivos da Disney porque seria muito divertido fazer isso comigo. Quer dizer, acho que em um dos quadrinhos ela envelhece bem rápido e acho que essas são as imagens que ficam implantadas no meu cérebro para o que ela quer fazer a seguir. Esse envelhecimento precoce da Feiticeira Escarlate realmente acontece nos quadrinhos que mostram o Caminho das Bruxas, que é diferente do Caminho das Bruxas da série da Agatha, mas realmente a Wanda estava passando pelo Caminho das Bruxas acompanhada do fantasma da Agatha Harkness, e chegou um ponto ali que quanto mais ela usava a sua energia, mais ela envelhecia. Então a Elizabeth Olsen deve ter visto isso aqui e pirado, né? Eu quero ser essa Feiticeira Escarlate. Mas a questão agora é, será que tem como isso mesmo acontecer? Uma coisa que eu posso dizer com alguma segurança é que se ela contou isso em uma entrevista é porque foi uma ideia que não foi aceita, não está sendo desenvolvida lá dentro pela Marvel Studios. Porque se fosse algo sendo trabalhado pela Marvel Studios nesse momento, ela teria que ficar quietinha a respeito, não poderia falar. Porém, mesmo não sendo dessa forma que ela gostaria, é praticamente certo, eu diria aqui, que é quase certeza da Feiticeira Escarlate retornar sim no UCM. Primeiro porque a Elizabeth Olsen é uma das últimas atrizes originais lá do início da Marvel. É verdade que ela foi apresentada só em Vingadores 2, mas enfim, ela já está há bastante tempo nesse universo. Em Agatha, desde sempre, o primeiro episódio apareceu o corpo da Wanda, que em determinado momento foi dito, tá morta mesmo, mas a própria Agatha levanta uma dúvida sobre isso. A série, no fim das contas, não tratou do retorno da Wanda, mas ainda assim mexeu com personagens intimamente conectados com ela, como o seu próprio filho. Para completar, 6 meses atrás, foi publicado na Production Weekly, que é uma revista digital que organiza as produções que estão sendo realizadas no momento em Hollywood, que um filme da Feiticeira Escarlate estava sendo desenvolvido pela Marvel Studios e ainda planejado para 2026 já. O produtor seria o Kevin Feige, cabeção da Marvel, e Louis Desposito, que é um executivo bem importante da Marvel também. E a roteirista seria Jack Schaefer, responsável pela série WandaVision. Essa publicação na revista não confirma a 100% que esse filme da Feiticeira está sendo feito para 2016. Mas o que eles sempre publicam são informações aproximadas. Então, isso indica pra gente que alguma movimentação para isso acontecer rolou lá nos bastidores. Para deixar ainda mais estranho essa história toda e fazer parecer que a Marvel está intencionalmente nos provocando com o retorno da Feiticeira Escarlate, eu já contei aqui em um outro vídeo, contei a história quase completa até desse quadrinho que a Marvel está lançando sobre a AVT, com vários dos personagens da série revelando o destino deles depois da segunda temporada de Loki, basicamente a terceira temporada de Loki, esse quadrinho aqui. E no final da última edição que saiu até esse momento,
nós vemos uma versão alternativa da Feiticeira Escarlate, que, peraí, é idêntica à Feiticeira Escarlate dos filmes, e a Gwen Stacy Aranha ainda explica de onde veio essa Feiticeira Escarlate, contando para nós que ela foi esmagada por uma montanha. É a história da Feiticeira Escarlate do UCM, ou no mínimo uma versão alternativa muito idêntica. E aí vem a questão se ela volta para Vingadores ou não. No filme The Electric State, que é dirigido e escrito tudo pelos irmãos Russo, que são os responsáveis pelos próximos Vingadores, eles simplesmente do nada meteram lá uma referência à Feiticeira Escarlate. Olha aqui, é um quadrinho dos Vingadores que tem a feiticeira na capa e ainda escrito: a bruxa tá de volta. Eu ainda dei uma pesquisada nesse quadrinho dos Vingadores da Costa Oeste e vi que nessa edição, curiosamente, nós vemos a Wanda começando a descobrir os seus poderes de alteração de realidade. Manipulação de realidade, né? Melhor. Os irmãos Russo, na entrevista que eles deram pro Flow, que doido isso, os irmãos Russo no Flow, mas enfim, lá uma entrevista totalmente inesperada, que foi bem bacana, aliás. Eles contaram que adoram colocar easter eggs pros fãs, né, detalhezinhos pros fãs encontrarem. Por que diabos eles botariam um detalhezinho pros fãs encontrarem falando que a Feiticeira Escarlate tá de volta numa história dos Vingadores? Não quero parecer maluco demais aqui, mas tudo faz sentido. E aqui, os irmãos Russo, eu até contei isso em um outro vídeo aqui também, já falaram que estão trabalhando Vingadores para, diferente de Vingadores Ultimato, ser uma história de início. Então, se a Feiticeira Escarlate vai voltar, eventualmente, o início dessa trama toda tem que acontecer ou aqui em Vingadores Doomsday ou em Vingadores Guerras Secretas. E lembra, supersaga.com.br, se você curte super-heróis, vai lá, você vai adorar esse projeto. E comenta aqui também o que você achou desse assunto todo, vamos trocar uma ideia. Aqui do lado tem outros vídeos que você já pode assistir. Muito obrigado pela sua companhia fenomenal, eu sou Miguel Loquia e a gente se vê na próxima.